Esta breve história começou num grande bosque. Lá havia uma variedade infinita de árvores que abrigavam insetos e outros animais grandes e pequenos, vertebrados e invertebrados. O silêncio do lugar era rompido pelos gorjeios dos pássaros e pelo farfalhar das folhas, que balançavam com um toque suave ou tempestuoso do vento. Nesse lugar distante, dois povos trabalhavam em silêncio: as abelhas e as formigas. No grupo das formigas havia duas jovens chamadas Edi e Zene, amigas inseparáveis pertencentes à casta operária, cuja função era transportar para o formigueiro o que as formiguinhas cortadeiras derrubavam. Insatisfeitas com a sua origem humilde, as duas formigas mostravam-se rebeldes e briguentas. Certa manhã, durante o trabalho, as duas amigas decidiram parar para descansar. Deitadas num velho tronco, elas avistaram uma laranjeira em flor e, sobre um dos galhos, uma abelha, que logo voou desaparecendo entre as árvores. As duas formigas não deram muita importância, até porque, minutos depois, a abelha retornou trazendo consigo centenas de companheiras que cantavam assim: Desperta no bosque, gentil primavera. Como ela chegou o canto, gorjeio do sabiá. Tralalá, tralalá. Sem entender o motivo de tamanha alegria, Zene comentou: Ouça, as abelhas parecem felizes. Não sei como conseguem cantar trabalhando desse jeito. Veja, cantam como se o mundo fosse um grande salão de festa. Deve ser para nos provocar, porque sabem que somos bem diferentes. Não perdemos tempo com essas bobagens, falou Edi com o mau humor de sempre. Eu adoraria ter nascido abelha, confessou Zene. A vida delas é bem melhor do que a nossa. O fato de terem nascido com asas muda tudo. Isso é verdade. Por que será que algumas nascem com tanta sorte? Veja nossa rainha. Nasceu com asas e por esse motivo nunca precisou carregar uma folha sequer, disse Edi. Lá pelas tantas, Edi olhou para os pés e tristemente disse: Aposto que os pés das abelhas são belos e delicados como os da nossa rainha, bem diferente dos nossos, que são grandes, chatos e cascudos. Enquanto as duas conversavam, uma abelha se aproximou. Bom dia, amigas formigas. Vi vocês descansando e vim cumprimentá-las, mas sem querer, ouvi o que falava a nosso respeito. Não se iludam. Nossa vida também é trabalhosa e às vezes bem difícil, mas isso não impede de sermos alegres. Edi olhou com desprezo para a abelha e, cobrindo as antenas com as mãos, perguntou zombateira: Zene, tem alguém falando conosco? Não estou ouvindo nada, respondeu Zene fingindo procurar alguma coisa. Edi olhou para a abelha e, em tom ameaçador, disse: Suma agora daqui! Não conversamos com abelhas. A abelha, cujo nome era Generosa, esboçou um sorriso triste e voou para junto das companheiras que continuavam a cantar. Desperta no bosque, gentil primavera. Com ela chegou o canto, gorjeio do sabiá. Tralalá, tralalá. Aborrecidas com a intromissão da abelha, as formigas correram ao formigueiro, onde se queixaram para o general Formiguelto. Este, após escutar o relato, reuniu os soldados que eram indivíduos fortes, muito maiores que as operárias. Eles possuíam cabeças grandes e mandíbulas bem fortes. Sem demora, todos partiram. Ao chegar no local indicado, não encontraram nenhuma abelha, apenas a laranjeira em flor. Desapontado, o general Formiguelto ordenou: Subam na laranjeira! Quero cada flor e cada folha no chão, entenderam? Sim, senhor! Gritaram as outras formigas. E todos obedeceram. Ao descerem, não havia sobrado nada, apenas galhos, mas nenhuma flor. Fatigados, cansados, os soldados sentaram para descansar. Perto dali, uma estranha criatura caminhava lentamente. Algum tempo depois, as abelhas comandadas por Generosa retornaram. Ao avistarem a laranjeira sem folhas, exclamaram:
Senhor dos ventos, o que aconteceu aqui? Um grande tufão, disse alguém. Um terremoto, sugeriu outra abelha. Generosa, ao olhar para o chão, viu centenas de formigas sentadas. Perto dali, a estranha criatura de pelagem cinza, com tons brancos e pretos, focinho alongado e fino, língua comprida, enormes garras e uma cauda parecendo uma bandeira, caminhava em direção às formigas. Generosa estranhou a maneira como ela se locomovia, por isso decidiu alertar as formigas. Reunindo o enxame, voou em direção ao estranho animal. Ao acompanhar o voo das abelhas, as formigas viram o temível devorador de formigas, o famoso tamanduá. Assustadas, começaram a correr. Na fuga, um soldado esbarrou em Edi, que derrubou Zene, caindo os três no chão. Ergueram-se, o soldado saiu em disparada, deixando as duas formiguinhas para trás. O animal peludo já estava muito próximo das duas formigas, que se fingiram de mortas. No momento certo, as duas subiram nos pelos do predador e iniciaram o ataque. Ao sentir as picadas, o tamanduá bandeira começou a se debater. Próximo dali, as formigas operárias trabalhavam tranquilas. Ao escutarem o alvoroço dos soldados, deixaram tudo e correram em direção ao formigueiro. Enquanto os soldados fugiam, as abelhas com zumbidos ensurdecedores atacavam o tamanduá bandeira, que se defendia erguendo as patas dianteiras e usando a grande língua. Edi e Zene também lutavam bravamente, mas num descuido, uma delas perdeu o equilíbrio e despencou das alturas. A amiga nada percebeu. Depois de algum tempo, cansado de lutar contra insetos tão pequenos, o tamanduá bandeira desistiu. Edi pressentiu o fim do combate, deu a última picada, mas ao descer, escorregou e um grito ecoou no bosque. E nada mais se ouviu. No formigueiro, tudo parecia tranquilo. De repente, abram! Abram os portões! Os sentinelas ficaram indecisos. Por fim, atenderam a pedido. Soldados e operários entraram no formigueiro esbaforidos. A rainha, pensando tratar-se de uma invasão, tocou a trombeta convocando os soldados para a batalha, mas logo reconheceu seu exército e as suas operárias. Passando o susto, a rainha quis saber por que a sua guarnição estava fora do formigueiro. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Ela só conseguia ouvir palavras soltas, como bicho, abelhas, língua, laranjeira, sentado, grande, susto, fuga, enorme, correndo, bandeira, flor, fino, e assim prosseguiram. Chega! Gritou a rainha. Todos ficaram em silêncio. Um soldado foi escolhido para contar o que aconteceu. Quando a história chegou ao fim, entrou o general Formiguelto. Para certificar-se de que todas as formigas haviam retornado, fez-se a chamada. Mas Edi e Zene não estavam presentes. A rainha ordenou à equipe de resgate que fosse procurar as duas formiguinhas. No final do dia, ambas foram encontradas, bastante machucadas, sob os cuidados das abelhas. As duas formigas foram levadas para o formigueiro. A rainha ficou muito preocupada com o estado de saúde das duas jovens. Por isso, aguardou o momento oportuno para conversar com todos sobre a operação no bosque. Nas ruas do formigueiro não se falava outra coisa senão o episódio que aconteceu no bosque e do fracasso do general Formiguelto. No hospital, Edi e Zene continuavam recebendo cuidados médicos e a visita diária da rainha. Tanta atenção fez as duas formigas repensarem suas atitudes. Semanas depois, Edi e Zene deixaram o hospital. A rainha, muito compreensiva, deu-lhes nova função dentro do formigueiro: cuidar das larvinhas, os filhotes das formigas, tarefa que muito as alegrou. Uma tarde, para acalmar as larvas, Edi e Zene cantarolaram a música das abelhas. Desperta no bosque, gentil primavera. Com ela chegou o canto, gorjeio do sabiá. Tralalá, tralalá. Suas vozes eram tão bonitas que atraiu a atenção das demais formigas.
Ao perceberem, as duas se calaram. Oh, por favor, continue! E as duas continuaram. As duas amigas ficaram então muito pensativas. Elas antes não gostavam das abelhas, mas a musiquinha que elas tinham aprendido tinha ajudado muito elas. E o tempo no hospital também ajudou as formigas a repensarem suas ideias. Depois, um certo dia, Edi virou para Zene e falou: por que nós não vamos procurar nossas amigas abelhas para agradecer a elas tudo que elas fizeram por nós? Hoje nós somos mais felizes, hoje nós estamos bem. Zene concordou de imediato. Que ótima ideia, amiga! Vamos lá sim encontrar as nossas amigas abelhas. As duas formiguinhas logo foram procurar, na árvore, as abelhas que tinham encontrado da outra vez, mas não havia mais nada. Depois que as formigas soldado destruíram todas as folhas, as abelhas não voavam mais por lá. Elas, então, começaram a procurar as abelhas em outros cantos, perto dos jardins e bosques que haviam perto da árvore, com muitas flores e folhas que as abelhas poderiam procurar o seu alimento. O que as duas formiguinhas não esperavam é que elas fossem encontrar de novo o tamanduá, que estava com muita fome e muito chateado pelo que tinha acontecido da última vez, quando as abelhas e as formigas atacaram ele mordicando e dando ferroadas. As duas amigas correram enquanto o tamanduá perseguia elas. Gritavam por ajuda, pediam socorro, e parecia que não tinha mais esperança quando elas começaram a ouvir o zumbido perto da cabeça. As abelhas que estavam por perto ouviram os pedidos de socorro e voaram em direção ao som, e encontraram o tamanduá correndo atrás das formigas. Generosa e as demais abelhas voaram em torno do tamanduá, assustando ele mais uma vez, que correu e fugiu. Reencontrando a velha amiga, Zene e Edi pediram desculpas por tudo que tinham feito e por terem sido muito grosseiras com ela. A abelhinha logo agradeceu com um sorriso grande e disse que não havia problema nenhum com o que tinha acontecido. O que era importante é que elas duas agora estavam pedindo desculpas, e aceitou o pedido delas. Depois da correria, Zene e Edi não sabiam como voltar para casa. Elas não sabiam para onde tinham ido. Generosa, como já disse ao nome, disse que ajudaria as formiguinhas a voltarem para casa, e falou para elas subirem nela, que ela daria uma carona junto das outras amigas. As abelhas com as formiguinhas nas costas voaram por longos bosques e muitos campos floridos, até que uma certa hora elas viram as outras formiguinhas trabalhando lá embaixo. Zene e Edi reconheceram os amigos e outras pessoas que moravam perto delas e falaram para a Generosa que haviam encontrado finalmente o caminho para casa. Ao descerem se encontrar com os amigos, todas as formigas ficaram muito alegres e agradeceram também a ajuda que as abelhinhas tinham dado quando o tamanduá atacou todas as formigas do formigueiro. Generosa e as outras abelhas agradeceram e disseram que não era problema nenhum, que os insetos deveriam ser amigos uns dos outros. Uma vez que tudo estava em paz, Edi e Zene perguntaram para Generosa e as outras abelhas se elas não gostariam de conhecer a casa delas. Generosa aceitou logo de imediato e foi com todas as formiguinhas andando até o formigueiro. A rainha ficou muito feliz com a visita. Afinal, as abelhas não só salvaram as duas formiguinhas amigas, como também ajudaram o exército do formigueiro a se livrar do tamanduá, o seu maior inimigo. Uma formiga no meio da plateia gritou para elas cantarem a música que tinham ensinado para Edi e Zene. Edi e Zene ficaram vermelhas de vergonha, mas as abelhas não tiveram nenhum problema, e Generosa coordenou toda a cantoria. Com o tempo, as formiguinhas também perderam a vergonha e começaram a cantar junto das abelhas. O som foi aumentando à medida que as outras formiguinhas também aprendiam a cantar, e todo o formigueiro, junto das abelhas, cantava a mesma música em alegria. Desperta no bosque, gentil primavera. Com ela chegou o canto, gorjeio do sabiá, tralalá, tralalá. Desse dia em diante, as abelhinhas sempre ajudavam as outras formiguinhas, levando elas para lugares mais longe para conseguir comida. Do lado das formiguinhas, elas sempre convidavam as abelhas para participar das festas dentro do formigueiro. Graças a essas duas formiguinhas que antes eram teimosas e não gostavam das abelhas, o formigueiro estava seguro. As formigas, junto das abelhas, conseguiam impedir que o tamanduá chegasse perto. E assim, essa parceria durou por muitos anos, trazendo não só trabalho,
mas também novas amizades.